Vamos ler, queridos, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Na última mensagem, nós falamos aos irmãos que essa porção que introduz o capítulo 4 de Efésios, versículos de 1 a 6, que está aqui a introduzir a segunda parte da epístola. Efésios se divide em 3 capítulos iniciais e 3 últimos capítulos finais. São 6 capítulos no total, sendo que o capítulo 4 já é a segunda parte da epístola. A importância de perceber essa divisão binária, ou seja, essa divisão em 2 partes de Efésios, é compreender que a primeira parte é o que se chama de ortodoxia. Ou seja, é quando Paulo ele procura estabelecer a reta doutrina, quando Paulo procura estabelecer o reto ensino. Ou seja, o que nós temos em Efésios capítulo 1, 2 e 3 é a proclamação do supremo propósito de Deus. Ao se ler os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, tem-se a doutrina, tem-se a verdade do Evangelho estabelecida na forma doutrinária. Ao adentrar para a segunda parte da epístola, não menos importante que a primeira, nós entramos no aspecto prático da doutrina. Ou seja, aquilo que foi anunciado nos capítulos de 1 a 3, agora serão aplicados de maneira prática no viver humano, aqui nos capítulos 4, 5 e 6. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos nos lembrar ao começar o estudo de hoje. Esses últimos 3 capítulos serão a aplicação do Evangelho. E talvez esse seja o grande e maior desafio de todos nós, de todos os crentes, é a transição da teoria para a prática, é a transição do conhecimento intelectual para o conhecimento intuitivo, é a transição para a compreensão para o viver o Evangelho. Bem, a segunda coisa importante a se perceber é que quando Paulo, nesses 3 últimos capítulos, na segunda parte, ele fala acerca da aplicação do Evangelho, ele vai estabelecer em cada um desses capítulos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ele vai apresentar o que Deus deseja realizar pela prática do Evangelho. No capítulo 4 é como que ele dissesse, os irmãos verão isso em mensagens posteriores, como que ele dissesse, Deus quer gerar um corpo. Capítulo 5 é como que ele dissesse, Deus quer gerar uma noiva. Capítulo 6 é como que ele dissesse, Deus quer gerar um exército. Então veja que a obra de Deus, quando consumada, seja enquanto corpo, seja enquanto noiva, seja enquanto um exército, vê-se claramente nesses símbolos, né? O símbolo de um corpo, o símbolo de uma noiva, o símbolo de um exército, vê-se uma característica coletiva. Ou seja, nós vamos observar que o corpo, segundo o princípio divino da própria natureza e conforme o conceito bíblico, o corpo ele é um ente coletivo. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que nós, embora muitos, somos um só corpo. Vocês entendem? Então, observa que a ideia de corpo é a ideia de coletividade, mas é sobretudo uma ideia de unidade.